Agora um alerta. Você costuma usar o celular enquanto ele carrega, conectado na tomada? Ouvindo música, ou jogando, ou até nas redes sociais? A gente mostrou aqui no Balanço Geral o caso trágico de um jovem que morreu depois de receber uma descarga elétrica do aparelho. Especialistas e corpo de bombeiros reforçam os cuidados para evitar esse tipo de acidente. E você vai entender melhor agora na reportagem de Francine Padilha. Balança. No Laboratório de Engenharia da Universidade de Taubaté, o professor Rubens Castilho explica o que pode ter acontecido com o carregador do jovem de 22 anos que morreu ao usar o celular enquanto carregava o aparelho. Na minha visão, pode ter acontecido o aparelho, o carregador dele ter entrado em curto e essa tensão ter passado para o celular. Estava utilizando fone de ouvido e o fone de ouvido ia fazer essa corrente circular pelo todo o corpo dele até as mãos ou até o pé, que a gente não sabe a posição que ela passou, né? Essa corrente passando por um órgão letal pode causar uma contração, né? Uma fibrilação, e isso sim pode ser fatal. Bom, então vamos entender um pouquinho como é que funciona o carregador de celular. Essa tomada, por exemplo, é de 127 volts, mas o carregador ele não passa essa voltagem para o aparelho, né, professor? Isso, na verdade, a tensão que sai da nossa parede aqui, da nossa tomada é de 127 ou de 220 volts, depende da região que a gente mora, né? Nós temos essas variações. Mas a função do carregador é transformar essa tensão para a faixa de 5 volts, que é o que vai para o nosso celular. A bateria que está no nosso celular, geralmente é de 4,5, então ela precisa de uma tensão de aproximadamente 5 volts para carregar. Função do equipamento é transformar os 127 volts ou 220 volts da rede nos 5 volts que vai até o nosso aparelho. Nesse caso, não existe risco para o usuário? Sim, com essa tensão, se o equipamento estiver dentro dos padrões, com a homologação, com o equipamento dentro das normas, essa tensão não vai oferecer risco nenhum ao usuário, né? O objetivo principal dela é a carga da bateria, só isso. Agora, o problema é quando o aparelho ou o carregador está com algum problema. Isso aí a gente não tem muito como medir, como mensurar, mas se esse equipamento der algum tipo de problema, o que pode acontecer é essa tensão maior da rede passar por esse cabo e chegar até o nosso aparelho. Tá? Você fala, vai explodir meu aparelho? Não necessariamente, porque ela vai estar ligada na bateria. Então, essa bateria vai começar a esquentar, mas o seu aparelho pode receber essa tensão maior, né, de 127 volts, que essa tensão sim pode ser fatal. O caso aconteceu na última sexta-feira em Taubaté. Lucas Jean Marsola jogava com o celular conectado ao carregador. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas sofreu pelo menos 7 paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. Segundo o capitão, relatos de familiares reforçam a hipótese de que a morte foi provocada por uma descarga elétrica. Disseram que a hora que chegaram, viram a vítima deitada, foram tocar na vítima e sofreram uma descarga elétrica. O engenheiro afirma que os aparelhos são projetados para não oferecer riscos. Mesmo assim, reforça que é preciso ficar atento ao estado da bateria, já que com o uso pode gerar um aquecimento e até explodir. Essa bateria, quando vai chegando nesse momento, nesse final de vida dela, ela começa a esquentar, ela começa a trabalhar um pouco mais forçada. Isso corre risco de explosão. Quais os sinais que o celular dá quando a bateria já está no finalzinho? Geralmente a gente vai notar que o nosso celular dura menos tempo de bateria, a bateria já começa a durar menos e começa a ter muito aquecimento, principalmente na hora de carregar, né? Então, isso já é um sinal que está na hora da gente começar a pensar numa nova bateria. Esse foi o primeiro caso registrado pelos bombeiros no Vale do Paraíba. Apesar de pouco comum, a recomendação é nunca usar o celular conectado à tomada. Nunca faça uso do aparelho ligado diretamente na rede elétrica. Se precisar usar o celular carregando, que faça através da bateria portátil. E que o celular não é projetado para oferecer risco ao usuário quando está carregando. Então, qualquer indício de mau funcionamento, que a pessoa encaminhe o aparelho à assistência técnica.